Muito bom dia, mais uma vez. Vamos então para esta segunda audição, uma audição conjunta entre o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática e o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Energia, para os quais, naturalmente, desde já agradeço a presença e é com muita honra que os cá recebemos. Naturalmente que o Sr. Ministro é um primeiro, porventura, muitos encontros que iremos ter, quanto mais não seja por força regimental, e espero, naturalmente, que sejam sempre encontros que sejam profícuos e que tenham a importância devida à questão que estão em discussão. Dizer que o modelo que nós aprovamos para esta audição é nestes moldes. Primeiro, uma apresentação do requerimento dos grupos parlamentares que fizeram exatamente esse mesmo requerimento, os requerentes desta audição, 4 minutos para cada, 4 minutos para o PAN e depois 4 minutos para o PSD, portanto, que representam exatamente esses requerimentos. Depois uma intervenção inicial de cada um dos membros do Ministro, do Governo, cada um dos membros do Governo, 10 minutos cada, portanto, uma apresentação inicial de 10 minutos, e depois passamos para a ronda de intervenções em modelo de pergunta-resposta, que são concedidos 4 minutos a cada grupo parlamentar mais DURB, portanto, na totalidade dá 32 minutos, e exatamente por isso a resposta dos membros do Governo será na mesma equiparação de tempo. Portanto, 4 minutos em cada uma das questões levantadas por cada grupo parlamentar ou DURB, o que totaliza também 32 minutos. É isto que temos programado e foi este o formato e o modelo que aprovámos em reunião ontem desta mesma Comissão. Portanto, vamos iniciar, neste caso por ordem de entrada dos requerimentos. Tenho a palavra o Sr. Deputado do PAN, André Silva. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, o Sr. Secretário de Estado Adjunto e de Energia, agradecer a vossa presença a um requerimento do PAN que se refere a um processo de prospecção e concessão de licença para exploração de lítio em Montalegre, que está aparentemente envolto de irregularidades e pouca transparência, um concelho que está em Rede Natura 2000, Reserva da Biosfera e Património Agrícola Mundial. Está em causa um contrato de exploração por um período que poderá ir até 35 anos com potencial de quase 400 milhões de euros, com uma empresa com 3 dias de vida e um capital social de 50 mil euros. Em 2012, o Governo concessionou a prospecção e pesquisa à empresa Luso Recursos Limitada. Entretanto, em março de 2019, o Governo concessionou a exploração de lítio à empresa Luso Recursos Portugal Lithium. Podia fazê-lo, pode fazê-lo, ou seja, o Governo podia ceder os direitos de exploração à empresa distinta, desde que garantisse a idoneidade técnica e financeira da mesma, é o que diz a Lei 54/2015. E essa é uma grande questão ilustrativa da falta de transparência. Aparentemente, todo este processo é que a empresa a quem foi entregue a exploração e cuja idoneidade deveria ter sido verificada apresenta pelo menos os seguintes problemas. A Direção-Geral de Energia e Geologia assinou um parecer positivo ao contrato de concessão em novembro, com o nome da nova empresa, Luso Recursos Portugal Lithium, antes desta ter sido constituída formalmente. Ou seja, o parecer da Direção-Geral de Energia e Geologia, que fundamentou o despacho do Sr. Secretário de Estado, não tinha existência jurídica. Por outro lado, não tendo histórico de atividade, é verdade, a única forma de aferir a respectiva idoneidade é através da idoneidade dos seus representantes legais. Acontece que o responsável da empresa, Ricardo Pinheiro, foi acusado pelo TCA por alegadamente ter desviado 10 milhões de euros de fundos comunitários e estar alegadamente envolvido em 32 crimes. Acresce ainda que a empresa Luso Recursos Portugal Lithium tem sede na Junta de Freguesia de Montalegre, juntamente com outras empresas administradas por Ricardo Pinheiro. Ricardo Pinheiro também possui a empresa Eco Holding Florestal, constituída em setembro de 2017, que tem sede num edifício pertencente à Câmara Municipal e que terá recebido, através de ajuste direto com a Câmara, 50 mil euros para a elaboração do Plano Municipal Florestal e de Conservação da Natureza, que nunca terá sido apresentado. E é de referir também que esta mesma empresa contratou a Presidente da Junta de Freguesia de Pitões das Júnias, Lúcia Jorge, do Partido Socialista, e José Bento, independente, Presidente da União de Freguesias Ceselho e Covelães, para a elaboração do resumo não técnico que a Luso Recursos apresentou para a fundamentação da concessão sobre a mina de Cepeda, a que Ricardo Pinheiro alegou que eram os únicos engenheiros florestais da zona. E, portanto, aquilo que vos gostava de questionar, Sr. Ministro do Ambiente, mais particularmente, é porque é que o Governo não aferiu a idoneidade da empresa ou do seu representante legal, a quem entregou um contrato de 400 milhões de euros por 35 anos,
Pergunta-se ainda porque é que o Governo, alertado pelo Presidente da Câmara de Montalegre da existência de irregularidades, não as averiguou e insistiu com a entrega da exploração àquela empresa. Porque é que o Governo teve tanta pressa em fechar este processo? Porque é que não deram ouvidos às vozes que alertavam para as irregularidades do mesmo e pediam a sua suspensão? Que garantias é que o Governo, garantias financeiras que o Governo tem de que este órgão, de que este negócio não vai constituir prejuízo para o Estado português, tendo em conta as responsabilidades com empréstimos bancários? E, por último, Sr. Ministro, a Estratégia Nacional para o Lítio não foi alvo de avaliação ambiental estratégica, apesar de ser obrigatória por lei. Por que razão esta avaliação ambiental estratégica não foi realizada? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Leite Ramos para apresentar o requerimento do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Energia, e gostaria de dizer que, para além destas questões que foram evocadas, o PSD, no seu requerimento, quer, sobretudo, esclarecer o período e o processo que medeia a entrada do requerimento da Luz aos Recursos Limitada para o pedido da atribuição da concessão da exploração e a data de decisão, e a decisão do Sr. Secretário de Estado de 8 de março de 2019. O que nos interessa é clarificar, esclarecer de uma vez por todas como é que este processo decorreu, com que bases legais, com que argumentos e, de alguma forma, esclarecer aquilo que tem sido referido na comunicação social por várias fontes sobre irregularidades, sobre ilegalidades na atribuição deste processo. Naturalmente que as outras questões sendo importantes e o PSD tendo pedido explicitamente, formalmente, a audição do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Energia, as minhas questões serão essencialmente para o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Energia, porque o processo foi tramitado na sua Secretaria de Estado e foi decidido por ele. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, naturalmente, o Sr. Ministro, com um tempo estimado de 10 minutos de intervenção. Faz favor, Sr. Ministro. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento particularmente o Sr. Presidente, a sua função é mais difícil que a minha, eu sucedo a mim próprio e Vossa Excelência sucede a um grande Presidente desta Comissão. A lei e o processo, neste caso, são mesmo cristalinos. Em setembro de 2012, o Governo do PSD-CDS atribuiu por contrato e a pedido do interessado uma licença para a prospecção e pesquisa de lítio no concelho de Montalegre. Os direitos foram concedidos à luz da lei de então, aprovada em 1990, era Primeiro-Ministro o Professor Cavaco Silva, e consubstanciada nos decretos-lei 88/90 e 90/90. O segundo destes decretos, tenho-os aqui, se os quiserem consultar, determina nos artigos 15º e 21º que, cito, com o contrato para a prospecção, compete ao Estado garantir a concessão da exploração de recursos e que, volto a citar, a concessão é atribuída desde se encontrem cumpridos os requisitos legais. Como curiosidade, acrescento até que a epígrafe do artigo 15º nem diz ser este um direito de quem pesquisa. Diz mais do que isso. É uma obrigação do Estado. O Decreto-Lei 90/90 foi revogado por uma lei de 2015, estava o PSD e o CDS do Governo. A lei produziu pequenas alterações, mas se a lerem, já leram certamente, ficam ainda mais claros os direitos de quem faz a prospecção em relação à exploração. Mas se o Decreto-Lei 90/90 foi revogado, mantendo tudo o que nos importa para este contrato, o 88/90 nunca o foi. É neste que se descrevem os passos e os processos contratuais. O que se afirma no seu artigo 16º, que para a obtenção da licença de exploração, na sequência da prospecção, o titular entrega na Direção-Geral o requerimento que contém a identificação da empresa constituída ou a constituir, a favor da qual é requerida a concessão. A razão pela qual é dada a liberdade a esta poder indicar outra para celebrar a concessão da exploração é uma evidência e prende-se com a magnitude tão diferente de uma e outra tarefa. Olhemos então para o que diz o próprio contrato na cláusula 14ª intitulada Direitos de Exploração. Cito: o Estado, observado o estabelecido na alínea C do artigo 15º do Decreto-Lei 90/90, atribuirá à Luz aos Recursos Limitada direitos de exploração de depósitos minerais nos termos do artigo 16º do 88/90, ou seja, a empresa, entre outras coisas, pode estar constituída ou a constituir. Ou seja, para além do que diz a lei, para quem se tenha dado ao trabalho de a ler, o contrato deixa bem claro que 1. A concessão é um direito de quem tem direitos de prospecção e pesquisa. 2. Que a empresa, quando requer a concessão, pode indicar a sociedade constituída ou a constituir, à qual será outorgada a concessão.
Foi o que aconteceu. A concessão foi, portanto, outorgada não a uma empresa criada há 3 dias, mas sim à empresa que o Lusor Recursos indicou, nos termos previstos das leis vigentes, nos exatos termos do contrato que foi homologado com uma caneta azul pelo próprio ministro, então, Álvaro Santos Pereira. Há alguma dúvida a este respeito? Há mais alguma coisa a esclarecer? Insisto no facto de todos estes diplomas e o contrato que atribui direitos serem todos do tempo em que o PSD estava no governo. Não por discordar deles, mas por ser absolutamente insidiosa a campanha que o PSD tem feito em torno deste processo. O PSD, que então soube escrever, hoje já nem sabe ler o que escreveu. A ausência de hábitos de leitura do seu presidente, pelos vistos, agora estendeu-se ao grupo parlamentar. O contrato agora celebrado respeita o contrato assinado em 2012 e cumpre a lei. Mormente, o artigo 26º da Lei 54 de 2015 escreve, e cito, os direitos de exploração são atribuídos em regime de concessão ao titular da prospeção. Aliás, também assim o disse com clareza o ex-ministro Álvaro Santos Pereira a um canal de televisão há menos de uma semana. Só por estultice ou má-fé se pode usar o argumento da juventude da empresa que assinou o contrato. É cristalino o cumprimento da lei. Sobre o capital social da empresa, outro fantástico argumento que não interessa nada, mas se nos pedem que expliquemos, daremos a nossa explicação. Dizer que a empresa que celebrou o contrato inicial, com o Estado tinha um capital de 5.000 euros em 2012 e que a que assinou agora o contrato de exploração tem um capital social de 50.000, ou seja, 10 vezes mais. Mas o que importa é a caução apresentada, que foi de 250.000 euros. Assim também se afere a idoneidade. E que esta, caso avance para a exploração, será reforçada para garantir a execução do processo. A dimensão do capital social é apenas importante para aqueles que acreditam que as empresas são dos seus acionistas, mas não são. Para o bem e para o mal, as empresas são dos seus credores, pois muito grande será o financiamento para concretizar um projeto como este. O que segue agora? Uma avaliação de impacto ambiental. O estudo de impacto ambiental não é uma condição para obter a concessão, mas sim uma obrigação do concessionário. Está o promotor a fazer o estudo de impacto ambiental, haverá de o entregar à administração, será avaliado, terá consulta pública, se for chumbado o processo acaba aqui, se for aprovado, quase invariavelmente com condicionantes, todos os cuidados ambientais serão observados. Diz o líder do PSD que o processo lhe cheira a esturro. Só posso dar-lhe um conselho, que desligue o forno, pois o empadão de mentiras que inventou, feito de sobras dos jantares de sexta-feira à noite, esturricou. Enfim, temos um líder de oposição que é engenheiro nasal, especialidade que a Ordem não reconhece. Não falarei nesta intervenção mais sobre este processo, estando disponível para responder a todas as perguntas que entenderem por bem. O lítio e a sua importância merecem mais que as afetuações pituitárias do Partido Social Democrata. Não há descarbonização nem digitalização sem lítio. As baterias dos telemóveis, dos computadores portáteis, dos automóveis elétricos são de lítio. A exploração de lítio é uma atividade extrativa como todas as outras e pensadas a partir de agora com elevadas exigências ambientais. O governo PSD-CDS, o último governo PSD-CDS, atribuiu 112 licenças para a prospecção e pesquisa. O governo do PS atribuiu 19. Dentre estas, e para o lítio, o governo do PSD-CDS atribuiu 12 licenças. Nós não atribuímos nenhuma. Porquê? Porque a riqueza que o país parece ter em lítio vai levar este governo a fazer de modo diferente e ter um maior controlo sobre a justa exploração deste tão importante metal. Nas áreas com maior potencial será lançado um concurso para a atribuição de direitos de prospecção e pesquisa, bem como serão alteradas e mais exigentes as regras ambientais e melhor estruturados os compromissos locais. Aliás, em abril último, e por despacho, o nosso Ministério determinou que 1. A intervenção obrigatória das entidades competentes para a avaliação prévia das grandes condicionantes ambientais e de ordenamento do território, previamente à atribuição dos direitos de prospecção e pesquisa. 2. O acompanhamento obrigatório dos trabalhos de prospecção e de pesquisa por essas entidades, quais são a APA, o ICNF, as CCDRs. 3. A obrigação de reposição do terreno na situação inicial, nos locais já intervencionados, imediatamente após os trabalhos de prospecção, de pesquisa ou de exploração. Vamos agora regulamentar a Lei 54 de 2015, de 22 de junho, mas, como disse, não atribuímos nenhuma licença neste intervalo, que estabelece as bases do aproveitamento dos recursos geológicos existentes no território nacional e que, para além dos princípios do despacho de Abril, irá consagrar 1. Um maior envolvimento dos municípios e das populações locais. 2.
A certificação de que a exploração de recursos geológicos é efetuada segundo as melhores práticas disponíveis nas áreas de eficiência hídrica, de exigência energética, dos materiais e da economia circular. 3. Uma maior valorização do plano de encerramento, pois uma mina não é apenas uma realidade durante a sua exploração, mas também o que se passa depois dessa mesma exploração. Sob a polémica criada por um programa de televisão que, irresponsável e demagogicamente aproveitada pelo PSD, para além do que aqui já disse, não parece mesmo que haja mais a dizer. Sob o processo que este Governo irá lançar, posso garantir que, ao contrário do que foi anunciado em 2012 e parecia ser a grande aposta dos partidos que agora estão na oposição, o atual Governo não tem um projeto de fomento mineiro. Pelo contrário. No caso do lítio, temos uma ambição industrial que rompe com a tradição mineira do passado, assegurando que futuras concessões só serão atribuídas a quem garanta a sua valorização em território nacional, permitindo que, por essa via, Portugal possa posicionar-se como um país relevante no grande projeto industrial europeu associado à Aliança Europeia para as Baterias. O processo deste concurso será em seguida descrito pelo Estado de Estado João Galamba. Sempre dissemos que a transição energética era uma excelente oportunidade económica e industrial para o país. Da mesma maneira que queremos tirar partido do sol para produzir hidrogénio verde, também queremos usar o potencial que o país possa ter no lítio para nos posicionarmos na cadeia de valor do elemento crucial na descarbonização, o armazenamento da energia através das baterias. Não queremos fazê-lo a todo o custo. Queremos fazê-lo cumprindo toda a legislação ambiental e garantindo a certificação verde de todos os processos envolvidos. E, ao contrário do que diz o requerimento do PAN, nunca disse que o interesse ambiental global era mais relevante que o interesse ambiental local. Disse exatamente o oposto e estará gravado. Disse que são ambos interesses ambientais que precisam ser postos na mesma balança e, se evidentemente os interesses ambientais locais pesarem mais que os interesses ambientais globais ou do país na produção do lítio, alguns dos projetos não avançarão porque os estudos de impacto ambiental serão rejeitados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho agora a palavra o Sr. Secretário de Estado, também para uma intervenção com tempo máximo de 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só enfatizar o ponto aqui frisado pelo Sr. Ministro, que este Governo até agora atribuiu 0 contratos de prospecção e pesquisa de lítio. E atribuiu 0 contratos de prospecção e pesquisa de lítio porque temos plena consciência, e o processo de Montalegre é bem prova disso, de que a fase de prospecção e pesquisa é a mais importante de todas e, portanto, antes da atribuição de direitos de prospecção e pesquisa, importa robustecer, regulamentar a lei, ajustar as minutas do contrato em linha com os princípios que queremos consagrar na lei, que foram aqui referidos pelo Sr. Ministro, e é por essa razão que temos adiado a atribuição de direitos de prospecção e pesquisa. Nós queremos garantir que essa atribuição de direitos de prospecção e pesquisa é feita com os princípios referidos com o Sr. Ministro, representando dessa maneira uma ruptura significativa com a tradição mineira do passado e já agora com o projeto de fomento mineiro defendido publicamente pelo ex-ministro Álvaro Santos Pereira e já agora também, e de forma algo surpreendente, pelo ex-ministro Jorge Moreira da Silva. Ambos os ministros que trataram destas matérias no governo anterior tinham, de facto, um projeto de fomento mineiro e todos nos lembramos do Algarve cheio de concessões de petróleo e como foi aqui referido, o governo anterior teve uma grande atividade na celebração de contratos de prospecção e pesquisa. E importa aqui enfatizar, todos com a legislação de 90, com o Decreto-Lei, todos com base no Decreto-Lei 90-90 e com base no Decreto-Lei 88-90. O que é que este Governo fez em relação a estes processos? Houve contratos irregulares que foram anulados, caso disso, a prospecção de petróleo no Algarve. Houve projetos que terminaram, a prospecção de petróleo em Algesur, e há projetos, como por exemplo o gás na zona da Batalha, que são contratos assinados. E este Governo é pessoa de bem, respeita os compromissos assumidos quando são regulares, e neste caso são regulares, podemos discordar deles, mas a nossa opinião pessoal é indiferente. Foi assumido um compromisso em nome do Estado português com base na lei, cabe aos decisores políticos que se seguem respeitar os compromissos assumidos. É exatamente isso, nem mais, nem menos do que isso que fizemos em relação ao caso de Montalegre. O caso de Montalegre, já agora só para acrescentar algo aqui à intervenção do Sr. Ministro, é preciso não esquecer que há uma informação dos serviços da DGEG do dia 13 de novembro de 2018, com opinião favorável do técnico superior, do chefe de divisão, e depois, ao contrário do que foi aqui dito pelo deputado André Silva, e ao contrário do que foi repetidas vezes, falsamente repetido, num programa de televisão, não, o despacho do diretor de serviços não é anterior ao e-mail em que a empresa indica o nome da Portugal Lithium
O e-mail é do final de novembro e o despacho do Sr. Diretor de Serviços não é do dia 13 de novembro, é do dia 11 de dezembro de 2018, isto é, após o e-mail. Portanto, toda a história de que há uma suspeita porque a DGEC falava do nome da empresa que só tinha sido comunicado 2 semanas depois, tudo isso assenta num total equívoco. E o despacho do Diretor de Serviços, e nós podemos dar esse despacho, é do dia 11 de dezembro, ou seja, posterior. Portanto, essa grande suspeita, como é que a DGEC teria sabido de algo que ainda não se conhecia, não há suspeita nenhuma. Há um equívoco de um programa de televisão que, pelos vistos, teve eficácia porque levou um conjunto de outras pessoas a embarcar, a alimentar e a repetir esse equívoco. Pois bem, é mesmo um equívoco, é inteiramente falso. O despacho do Diretor de Serviços é posterior ao e-mail, cerca de 2 semanas posterior. Seguido o despacho favorável do Diretor de Serviços, há um despacho favorável nos mesmos termos da subdiretora, há um despacho nos mesmos termos do Diretor-Geral. Esse processo chega à minha mesa no início de janeiro, não há nenhuma pressa, eu despachei-o 2 meses depois, portanto não há nenhuma pressa. Desde o pedido de concessão em 2017 até o momento em que o processo chega à minha mesa e até o momento em que eu despacho, passaram 2 meses. Porquê que passaram 2 meses? Porque eu entreguei aos serviços jurídicos do meu gabinete para analisar, para verificar se confirmavam todos os despachos dos técnicos da DGEC, desde o técnico superior até ao seu diretor-geral. O jurista confirmou que o contrato tinha sido escrupulosamente respeitado, a lei tinha sido escrupulosamente cumprida, e eu, que não decido no vazio, decido com base nos pareceres e numa análise técnica que me é apresentada, escrevi apenas e só no dia 3 de março, se não me engano, 3 de março, aprovo a atribuição da concessão e aprovo a minuta do contrato. Não fui eu nem o Sr. Ministro que assinámos o contrato, isso é a competência delegada da DGEC, e há aqui um ponto muito importante, que foi aqui referido pelo Sr. Deputado André Silva, quando diz porque é que não ligaram aos avisos. O despacho em que eu autorizo a atribuição da concessão e aprovo a minuta do contrato é do início de março. A reunião que refere é do final de março. E, portanto, o que foi pedido a mim e ao Sr. Ministro não foi que ponderássemos a decisão, foi que revertêssemos a decisão tomada 3 semanas antes, tomada nos termos da lei e no cumprimento escrupuloso do contrato. E, portanto, o que nos era pedido era uma ilegalidade. O que nos foi pedido era uma ilegalidade. Porque, como deve entender, se num processo administrativo que corre nos termos de um contrato e nos termos da lei, se alguém lhe bater à porta e disser: "Ouça, há aqui marosca", cheira a esturro, há aqui marosca. Não se pode interromper um processo administrativo que corre nos termos da lei porque uma parte interessada diz que há ali marosca. Um tribunal deu-lhe razão, disse que há aí marosca? Não deu. Há algum documento que ateste que não, eu vou meter um processo em tribunal. Ora, quando é colocado perante 2 decisores políticos a interrupção de um processo administrativo que corre nos termos da lei, e o que é pedido é a reversão do despacho, repito, o que me foi pedido não foi esperem uns dias, veja lá o que é que se passa e não assine já. Eu já tinha assinado há 3 semanas, foi reverto ao seu despacho. Ora, para reverter um despacho eu tenho que dizer reverto a minha decisão anterior com base nos seguintes fundamentos. E se eu apresentasse os fundamentos que seriam, houve aqui um senhor que me apareceu numa reunião e que me disse: "Eu acho que fui burlado pelo meu sócio", se eu fizesse isso, e aqui remeto para a argumentação jurídica dos serviços jurídicos do Ministério do Ambiente em resposta a uma ação de impugnação do meu despacho. Se o membro do Governo tivesse invertido a decisão administrativa em curso e revertido o seu despacho, estaria a violar o princípio da legalidade, estaria a substituir-se a um juiz e estaria a violar a separação de poderes. Porque um titular de um processo administrativo não se pode substituir a um juiz e não pode presumir decisões judiciais futuras, num sentido ou noutro, porque alguém, uma parte interessada nesse processo, acha que a decisão lhe será favorável quando um dia um juiz a tomar. E, portanto, o que foi pedido ao Ministério do Ambiente, a mim e ao Sr. Ministro, na reunião do final de março, 3 semanas depois do meu despacho da autorização da concessão, era uma ilegalidade. E se eu tivesse feito um despacho a reverter a minha decisão anterior, aí sim eu tinha cometido um crime, tinha violado a lei, e isso, como é evidente, nós nunca faríamos. Sobre o concurso que iremos lançar, como já aqui foi dito, o processo, nós queremos mesmo introduzir uma ruptura com as práticas mineiras no passado. No passado, Portugal nunca valorizou os minérios extraídos e, portanto, o máximo que fazia era produzir concentrados básicos com pouco valor acrescentado e, portanto, Portugal ficava apenas com a extração e exportava para que terceiros valorizassem esse minério. Com este governo e com esta equipa no Ministério do Ambiente, isso acabou. Como foi dito pelo Sr. Ministro, nós não temos um projeto de fomento mineiro. Nós temos
uma transição energética que acreditamos ser uma extraordinária oportunidade industrial e económica para o país. E é em várias áreas, seja no hidrogênio verde, seja no lítio, que nós queremos mostrar como a transição energética pode ser isso mesmo. Uma extraordinária oportunidade de desenvolvimento económico, industrial e tecnológico para o nosso país. Foi aqui dito na audição anterior que as minas provocam devastação e desertificação nos territórios. Peço imensa desculpa, isso é pura e simplesmente falso. É pura e simplesmente falso. Portugal tem uma longa tradição mineira e de pedreiras em todo o país e, se há coisa que as minas em atividade e que as pedreiras representam, são oportunidades económicas, criação de emprego nesses territórios. Eu confesso que acho muito estranho, ninguém ter qualquer problema com pedreiras gigantes de granito ao lado de pedras salgadas ao lado de termas, ao lado da água que se bebe, a água medicinal, que existem há anos, com uma dimensão enorme, que ouvi todos a passar na A24 e ver, até tem uma placa a dizer granito, e de facto, uma pedreira, uma mina a céu aberto de lítio é igual, e não há nenhuma distinção entre uma pedreira a céu aberto de granito ou uma mina de quartzo e feldspato. Qual é a diferença entre uma mina de lítio? Qual é a diferença entre uma mina de lítio, uma pedreira de granito e uma mina de quartzo e feldspato? É apenas uma. É uma parte do processo chamado lavaria, que não tem nada a ver com a mina ser a céu aberto ou a céu fechado, porque a lavaria existe em ambos os casos. A lavaria que existirá, se houver alguma mina de lítio em Portugal, a lavaria é exatamente a mesma, quer a mina seja subterrânea, quer seja a céu aberto. Ora, e o que nós iremos inscrever na lei, e que será um dos princípios que seguiremos no concurso que iremos lançar, é exatamente a certificação de todos os processos produtivos. No passado, quem requeria uma concessão comunicava os processos produtivos que ia apresentar e implementar no seu projeto. Comunicava. A partir de agora vai ter que certificar. O que é que isto significa? Eu vou dar um exemplo num caso concreto da lavaria. A lavaria é um processo de separação do minério que pode ter várias técnicas. Há técnicas mais amigas do ambiente e há técnicas menos amigas do ambiente. Nós obrigaremos toda e qualquer candidatura a prospecção e pesquisa, em futura exploração, a quando se candidatarem, a este ponto é importante, porque é que nós temos que robustecer a prospecção e pesquisa? Porque nós temos que definir, em fase de prospecção e pesquisa, as condições em que a concessão será futuramente atribuída. E porquê? Porque a concessão é um direito de quem realizou a prospecção e pesquisa. E, portanto, se nós queremos definir os termos em que a concessão futura, a exploração futura, os benefícios futuros para a população, os cuidados ambientais, as técnicas a utilizar, etc., 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 se nós quisermos ter alguma maneira de condicionar isso no futuro, temos que condicionar isso no presente e definir desde já, em sede de prospecção e pesquisa, que serão essas as condições. E também diremos em sede de prospecção e pesquisa que quem, vou terminar agora, que quem a quem for atribuído um direito de prospecção e pesquisa, sabe já de antemão que quando, na eventualidade de requerer a exploração, que está obrigado, está vinculado a uma de três coisas. Ou constrói uma refinaria de lítio em Portugal para garantir que a valorização do minério é feita em território nacional, ou se há um consórcio que já construiu ou que vai construir uma refinaria de lítio em Portugal para exatamente o mesmo princípio, ou então é fornecedor obrigatório de uma refinaria de lítio em Portugal. Qual é o objetivo destes três princípios? É o mesmo, é garantir que Portugal, pela primeira vez em muito tempo, e cortando com a tradição mineira do passado, o que quer verdadeiramente não é minas em Portugal. É por poder ter minas, garantir toda a cadeia de valorização do minério, até à fase industrial. Porquê? Porque Portugal quer mesmo participar ativamente na revolução em curso na indústria europeia de mobilidade e de armazenamento de energia, que se tornou possível com a transição energética, e nós temos a convicção de que Portugal estará na linha da frente na participação desse projeto. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos agora à ronda de intervenções. Tenho já aqui mencionado os seus deputados que fazem a intenção de fazer a intervenção representando cada um dos grupos parlamentares e do URP. Dou a palavra aos seus deputados do Partido Socialista, dado que há dois inscritos, o Sr. Deputado Hugo Pires e o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Penso que depois dividirão de uma forma equitativa o tempo entre vós, dado que o tempo de intervenção é de 4 minutos. Certo? Faz favor. O Sr. Deputado, penso que é inicialmente o Sr. Deputado Hugo Pires. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Foi através do programa 6 às 9 que muitos portugueses tomaram conhecimento do negócio da exploração do lítio em Montalegre. Aliás, foi o próprio PSD que apresentou um requerimento para que a jornalista Sandra Felgueiras possa vir a este Parlamento esclarecer todas as dúvidas às senhoras e senhores deputados. Há, porém, aqui algumas incongruências, ou porventura desconhecimento, ou até má-fé, da jornalista Sandra Felgueiras,
que induziu a argumentação do PSD em alguns erros e omissões. O programa não contou nem mostrou todas as partes interessadas no processo. Podia ter falado, mas não falou sobre o envolvimento e qual o interesse de alguns advogados neste processo, advogados esses próximos de Sandra Felgueiras, inclusive um desses advogados, que é um que representa uma das partes interessadas, foi advogado num processo de corrupção há uns anos atrás na Câmara Municipal de Felgueiras. Podia ter falado e não falou do historial de todos os protagonistas envolvidos. Ou podia ter dito que a licença foi atribuída pelo governo do PSD a um seu ex-militante, ex-dirigente nacional, amigo pessoal de Rui Rio e que está neste momento acusado de 75 crimes. O PSD e a senhora jornalista Sandra Felgueiras nada disto falaram, porque provavelmente a uma das partes dos sócios que está neste momento em litigância com outra das partes da sociedade, não interessa falar. Para a atual direção do PSD, a exploração do lítio e a mais-valia que pode representar para o país é o que menos interessa. Nós percebemos que as eleições internas estão aí à porta, que a tentação de uma oposição com pouco conteúdo e muita demagogia é grande, mas, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, esta audição é uma oportunidade para Vossas Excelências porem tudo aqui em pratos limpos relativamente a algumas coisas que são públicas. Uma das partes interessadas solicitou uma reunião a pedir a suspensão da atribuição de lítio, da exploração de lítio em Montalegre. O Sr. Ministro ou o Sr. Secretário de Estado são capazes de esclarecer os portugueses quem esteve presente nas reuniões? Se houve, porventura, também algum advogado que esteve presente nessas reuniões? Que interesses ou clientes esses advogados representavam? O que pretendiam? E se era possível atender a essas pretensões, coisa que o Sr. Secretário de Estado já esclareceu aqui que não. E, por fim, e em benefício da transparência, quero perguntar quantos jornalistas também pediram para consultar este mesmo processo no Ministério do Ambiente e das Alterações Climáticas. Muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, felicitar a forma clara, concisa e expedita com que o Ministro João Pedro Matos Fernandes e o Secretário de Estado apresentaram este assunto. É extraordinariamente importante, no momento em que a Europa se prepara para um momento de transição em matéria de descarbonização, perceber se os projetos que podem estar e que estão aprovados, mas que podem vir a estar aprovados, garantem que Portugal se posiciona como um player principal no cluster da indústria do lítio e garantir também que se cria uma cadeia de valor em todo o território, onde, desde o processo de transferência de conhecimento no ensino secundário ao ensino universitário, onde todo o desenvolvimento tecnológico, desde a exploração até à construção e ao desenvolvimento do produto final, se possa garantir desta forma pioneira em Portugal e nesta zona do país. É extraordinariamente importante aproveitar esta oportunidade e perceber de que forma somos capazes de potenciar um recurso geológico português, fazê-lo cumprindo, é óbvio, tudo aquilo que são os instrumentos de gestão territorial para esta matéria, mas ao mesmo tempo criando riqueza, desenvolvimento e preservando o ambiente no qual está inserido. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro, porventura. Assim. Muito obrigado. Em resposta à pergunta do Sr. Deputado Hugo Pires, dizer que houve 3 jornalistas que consultaram o processo na DGEC. Os órgãos de informação foram o Observador, o Público e o Correio da Manhã. Ou seja, mais de um órgão de informação que tenha dado notícias consultou o processo e teve a curiosidade intelectual de saber o que é que estava objetivamente escrito no processo, onde podia ter descoberto coisas como o despacho do diretor de serviços, em que pela primeira vez se fala da empresa com o novo nome e da nova empresa é de 11 de 12 de 2018. A data está aqui, assim como tenho aqui para mostrar, é muito fácil ver o que lá está escrito. Portugal quer mesmo ser um player importante, porque nós somos o primeiro país a afirmar sermos neutros em carbono no mundo, não temos energia nuclear, o que torna o desafio ainda mais difícil, e sem lítio não existe de facto digitalização, que é indispensável para a economia circular,
sem lítio não existe a possibilidade de termos baterias para poder, entre outras coisas, armazenar a eletricidade que é produzida a partir de fontes renováveis. Naturalmente que essas mesmas baterias são também utilizadas para todos os telemóveis, todos os portáteis, todos os veículos elétricos. E por isso não temos, repito, um projeto de fomento industrial. Nós queremos aproveitar um recurso de fomento, não temos nenhum projeto de fomento mineiro. Nós queremos aproveitar um recurso que precisa de ser prospectado e confirmado nas suas quantidades e na sua capacidade de exploração, e, aproveitando esse mesmo recurso, construir um projeto metalúrgico em Portugal, em que pelo menos uma refinaria de lítio exista por forma a podermos ter o maior valor acrescentado possível, que tencionamos localizar, porque a maior parte das manchas de lítio do país estão no norte e centro do país, próximo do Porto de Leixões, não quer dizer no Porto de Leixões, evidentemente que não tem espaço para isso, mas próximo do Porto de Leixões, e irmos o mais longe possível dentro daquele que é o nosso compromisso europeu da Aliança para as Baterias, dizendo que, não há como negá-lo, a Europa se atrasou relativamente à China aqui e por isso temos mesmo que fazer diferente e fazer melhor. É essa exatamente a razão de não querermos ter um projeto de fomento mineiro, mas sim um projeto em torno do lítio importante para que se confirme o potencial de descarbonização que o país tem também e nos cenários do nosso roteiro, o cenário que mais garante o nosso potencial de neutralidade é aquele em que a economia mais cresce, que, por exemplo, recusamos o estatuto de PIN ao projeto do Barroso, porque não faz sentido nenhum dar um PIN a uma mina. Poderá fazer sentido dar um PIN a um projeto vertical que vá muito mais além do que a própria mina. Mas ao pedido de ser PIN, quando fomos contactados, o processo não entra por nós, entra pelo AICEP, do nosso Ministério, dissemos não faz sentido nenhum. É esse, então, o processo em que estamos envolvidos. Não passamos licença alguma por termos consciência de duas coisas. Em primeiro lugar, que as exigências ambientais têm que ser maiores. E por isso, repito, nada será feito, nem exploração alguma será feita sem existir uma avaliação de impacto ambiental. Tentaram também aqui confundir com o projeto da Argemela, decisões diferentes. Eu acho que há pessoas com uma imaginação delirante. E olhem que eu até me sinto um rapaz imaginativo, mas estou no meio da tabela do ponto de vista dessa mesma imaginação. Porque aquilo que queria ser feito na Argemela era uma exploração experimental. Eu não sabemos o que é uma exploração experimental. Para mim estava lá escrito exploração. E se havia exploração, não podíamos, em situação alguma, consentir na mesma sem haver uma avaliação de impacto ambiental. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. 4 minutos. Não, 4 minutos é para os dois. Era só dizer uma coisa muito rápida. 10 segundos. A seguir na intervenção, se não se importa. Muito bem. Na continuação, o Sr. Deputado do PSD, Luís Leite Ramos, faz favor, toma a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não deixa de ser curioso que o PS, tendo se oposto à vinda da Sandra Felgueiras a esta Comissão, venha agora acusá-la desta forma sobre este processo. Mas, enfim, são coisas e incoerências que nós habitamos. Bom, Sr. Secretário de Estado, eu gostaria de... tem referido várias vezes o artigo 16º sobre a atribuição da concessão. O artigo 16º diz: para a obtenção de concessão de exploração de depósito mineral localizado na área abrangida por contrato para prospecção e pesquisa, o titular deste último entregará na Direção-Geral requerimento dirigido ao Ministro, do qual constem todos os elementos pertinentes para a sua apreciação, nomeadamente identificação da empresa, pessoa singular ou coletiva constituída ou constituir, com a indicação da respectiva sede e capital social a favor da qual é requerida a concessão. Quantos requerimentos é que existem na DGEG sobre o pedido desta concessão? Houve um requerimento apresentado pela DGEG e depois houve... Sim, mas faz favor. Não, tudo bem. Faz favor. Já lhe dei a palavra agora. O requerimento original e depois há o processo de constituição da empresa no registro e notariados. Posso-lhe dizer, então, constituição da nova empresa. Em 19/11 é pedido ao Registro Nacional de Pessoas Coletivas certificado de admissibilidade da nossa empresa a constituir. Em 21/11/2018, o Registro Nacional de Pessoas Coletivas aprova o nome Luso Recursos Portugal Lithium S.A., emitindo o correspondente certificado de admissibilidade de informação, esta que foi comunicada à DGEG a 22/11/2018.
Em 27 de 11 de 2018 é pedida uma alteração ao certificado de admissibilidade aprovado, para se alterar a sede de Braga para Monte Alegre. O certificado é alterado e emitido um novo em 28 de 11 de 2018, mantendo-se o nome e o NIPC. Este certificado tem validade até 28 de 2 de 2019. Em 28 de 2 de 2019 é celebrada a escritura pública de constituição da sociedade no cartório notarial de Braga. Nesse dia, o notário tenta efetuar o registro da constituição da sociedade, mas uma anomalia no sistema informático do Registro Nacional de Pessoas Coletivas impossibilita. No dia seguinte, o notário procura fazer o registro, mas o Registro Nacional de Pessoas Coletivas informa que o certificado de admissibilidade caducou, que obriga a empresa a requerer um novo. O novo certificado de admissibilidade foi emitido em 19 de 3 de 2019, mantendo-se o nome da empresa e a sede, alterando-se apenas o NIPC, que passa a ser o 515393347. No dia 21 de 3 de 2019, o notário faz um averbamento à escritura pública retificando o NIPC. No dia 25 de 3 de 2019 é apresentado o registro de constituição da sociedade. É, pois, totalmente falso que a empresa tenha sido criada. Que vicissitudes são estas? Estas vicissitudes mostram uma coisa muito simples. Entre o pedido da atribuição da concessão, que há e a constituição da empresa, em toda esta tramitação que eu acabei de ler, há apenas um pedido e depois há estes processos que resultam que, no dia em que foi celebrado o contrato, a empresa estava constituída nos termos legais e foram apresentados os elementos exigidos pela lei. Muito obrigado, Sr. Secretário. Sr. Presidente, antes da minha queria só lembrar que os 4 minutos é para a totalidade das perguntas. Ou seja, os 4 minutos de resposta, neste caso concreto, o Sr. Secretário de Estado já ultrapassou metade do tempo, não é? Eu gostaria de apresentar o meu protesto à mesa, porque eu fiz uma pergunta muito clara, objetiva, ao Sr. Secretário de Estado, perguntando quantos requerimentos entraram. O Sr. Secretário de Estado utilizou metade do seu tempo, naturalmente, porque não sei qual é o intuito que ele tem, mas, assim sendo, esta modalidade da pergunta-resposta deixa de fazer sentido com esta limitação de tempo. Eu fiz uma pergunta objetiva. Quantos requerimentos é que existem na DGEG para pedir a concessão da exploração? É esta a pergunta, mais nada. 1, 2, 3, 4. Quantos requerimentos? Neste caso, compreenda que não compete a mim dizer qual é o tipo de resposta que o Sr. Secretário de Estado deve dar ou não. Não é? Mas, de qualquer forma, faz favor, toma a palavra. Sou levado a concluir que existe um requerimento. O requerimento indica, como diz o Decreto-Lei, que a sociedade adota a firma Luz ao Recurso Cepeda Limitada, terá a sua sede na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, em Monte Alegre, e terá um capital social de 1,5 milhões de euros. A minha pergunta é muito simples. Porque é que a concessão foi atribuída a uma outra empresa chamada Luz ao Recurso Lítium, com um capital muito inferior? Porque a lei não determina que nada do... Então, a palavra do Sr. Secretário de Estado e pedia-lhe naturalmente que tivesse uma resposta o mais objetiva e sintética possível, dado que o tempo está a contar. Porque a lei não determina que aquilo que referiu seja legal, a lei determina uma coisa muito simples. A empresa que requer, a empresa detentora de direitos de prospecção e pesquisa tem o direito de indicar uma sociedade constituída a constituir. A lei não fala de limites. A empresa pode ter mandado 10 e-mails a dizer que o capital é 1 milhão, que é 500, que é 1.300. O que interessa é, no dia em que se assina o contrato, que a empresa está constituída nos termos da lei. E a lei não fala nem de capital mínimo, nem da necessidade de um nome indicado depois de ter sido outro nome. A empresa Luz ao Recursos, que tinha o direito, indicou uma sociedade e foi com essa sociedade que a DGEG celebrou o contrato. É isso que diz a lei e é isso que diz o contrato. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Presidente, a lei diz requerimento. O único requerimento que existe é este. Formalmente, tem uma indicação concreta. Com que base jurídica é que o Governo decidiu de outra maneira? Faz favor, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado, quem faz a análise jurídica de todo este processo e que concordou que aquilo estava conforme a lei e o jurista do meu gabinete entendeu o mesmo, entenderam que estava conforme a lei. Se o Sr. Deputado tem um entendimento diferente, tem instrumentos para impugnar o contrato se quiser. Portanto, faça favor. Muito obrigado, Sr. Secretário. Estamos na Assembleia da República. Eu, como deputado, estou a escrutinar e a fiscalizar a decisão do Sr. Secretário de Estado. Essa resposta é inaceitável, porque aqui é nesta Casa que a função de fiscalização do Governo se exerce e, portanto, esta resposta é completamente insatisfatória. Mas, Sr. Presidente, a questão é que não há fundamentos legais a não ser os seguintes. O Sr. Ministro referiu há pouco um parecer que não é, contrariamente àquilo que disse, de dezembro, é de novembro, 13 de 11 de novembro, o parecer que suportou a decisão do Sr. Secretário de Estado e que tem estas maravilhas. 13 do 11 fala de 2 mails de 22 do 11 e 19 do 11, onde foi comunicada a nova empresa Lítium. Eu pergunto, o Sr. Secretário de Estado assina papéis sem pedir aos membros do seu gabinete para avaliarem o conteúdo dos mesmos? O senhor toma uma decisão com uma gralha
vamos chamar isto para não ir mais longe, porque pode configurar outro tipo de coisas. Esta informação diz aqui, informação de 13/11/2018, e que propõe ao Sr. Secretário de Estado que o contrato seja assinado pela Luso-Recursos Lithium, com base nos mails de 22 de novembro e 19 de novembro. Um documento com data, uma informação interna da DGEC com data de 11 de novembro. Eu pergunto, isto não configura matéria suficiente para o senhor pedir uma auditoria interna aos seus serviços e para pôr em causa a decisão que assinou? Deputado, muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado, não ouviu o que eu disse inicialmente. O Sr. Deputado continua a elaborar no mesmo erro que a jornalista da RTP e que outras pessoas induzidas em erro pelo jornalista da RTP. Eu tenho aqui, eu vou pedir aos serviços da Comissão para fotocopiarem e para entregarem ao Sr. Deputado e a quem mais estiver interessado a informação onde consta a minha assinatura e que tem na página 2 o despacho. Sr. Deputado, eu tenho aqui à minha frente e vou distribuir aos serviços da Comissão. Está aqui o despacho do Diretor de Serviços. E é o Diretor de Serviços que é o primeiro a falar da empresa Luso-Recursos Portugal Lithium, e o despacho do Diretor de Serviços não é como diz de novembro. Está aqui. Eu vou distribuir à Comissão. Está aqui. É no dia 11 de dezembro de 2018. Na minha opinião, não sei se concorda, dezembro é depois de novembro. E dado que esta informação, a mesma que cita, tem aqui uma data, eu pedi ao Sr. Deputado que lesse a data. É que ela está aqui. Portanto, o que o Sr. Deputado está a dizer é por isso simples. Sr. Secretário de Estado, só um minuto, vou repetir pela terceira vez. Só um minuto, desculpe. Naturalmente que a documentação que o Sr. Secretário de Estado irá fornecer aos serviços será distribuída a todos os deputados. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, a informação que o senhor está a dar é completamente falsa. A decisão que o senhor fala tem como suporte a informação número 611 DSMP VD 18, com data de 13 de novembro. É esta informação que tem aqui e que remete para que o despacho seja feito posteriormente para a atribuição à empresa Lithium, onde tem as datas completamente trocadas. E, aliás, os mails que são enviados pela Luso-Recursos, repare, o senhor tem um requerimento a indicar para uma determinada empresa e há um mail enviado que vai substituir o requerimento formal que a Luso-Recursos Limitada endereçou, como está na lei, à Direção-Geral de Geologia e Energia e Geologia para a atribuição. Portanto, o processo que o senhor decidiu é este. Com base numa informação que está, no mínimo, com gralhas, mas pode configurar que tenha sido martelada a posteriori, e com base nos mails que foram enviados à data posterior, o senhor tem estes elementos. E a minha pergunta é, o senhor pediu alguma auditoria interna? Pediu alguma análise do processo? Acha que, confrontado com estas questões muito objetivas, o senhor Secretário de Estado sente-se confortável com a decisão que tomou? Muito obrigado, Sr. Deputado. Já ultrapassou o limite. De qualquer forma, concedo-lhe 30 segundos para responder a esta questão que foi agora por último colocada. Sr. Deputado, a informação do técnico superior e do chefe de divisão é da data que disse, 13 de novembro. O despacho do diretor de serviços, que está na mesma informação que eu assinei, está aqui, pode ser confirmado por quem quiser olhar para isto. Está aqui. O que eu assinei tem o despacho do diretor de serviços com a data de 11 de dezembro, não 13 de novembro. E está dentro da informação. Está cá, está a assinatura do Sr. Diretor de Serviços. E respondendo muito claramente à sua pergunta, se eu me sinto confortável com a decisão que tomei. Sr. Deputado, eu sinto-me sempre confortável quando cumpro a lei e respeito contratos assinados pelo Partido de Vossa Excelência, porque é isso que um Governo deve fazer, é respeitar as decisões passadas e cumprir escrupulosamente a lei. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Um ponto de ordem à mesa, eu pedia que o Sr. Secretário distribuísse o processo completo. Completo, com a informação, eu relembro o número 611 de 13 de novembro. Muito bem. E não só a primeira parte do processo. Assim será atendido. Assim será atendido. Na continuação da ronda de intervenções... Muito bem. Vamos continuar esta ronda de intervenções e dou a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Nelson Peralta. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, antes de mais, dizer que o Bloco de Esquerda chumba a arquitetura deste negócio do lítio. Há uma empresa com um capital de 50 mil euros que vê uma atribuição automática da concessão da exploração de lítio ainda antes de um estudo de impacto ambiental. De facto, não é a forma como nós vemos que o Estado se deve comportar perante os seus interesses, perante a população.
E a preocupação é tanto maior quando o Ministro do Ambiente aqui nos diz que a maior parte do capital da empresa não existirá, será de empréstimos. Pronto, aquilo que eu pergunto, em primeiro lugar, é que garantias é que existem que esta empresa cumpre as suas obrigações, nomeadamente, se houvesse exploração, de reposição do ambiente, do estado anterior, que não deixa o trabalho a meio e essas questões. O senhor Ministro também diz uma coisa que é importante, quer alterar a lei para haver um maior controle público desta questão do lítio. E a pergunta que eu faço portanto, se há a consequência óbvia dessa afirmação, que é a constituição de uma empresa pública, precisamente para lidar com as concessões e com a exploração de lítio no país. Queria também perguntar que concretizasse mais as questões da refinaria, para onde é que estão previstas, já que é uma necessidade que o Estado considera essencial, se será também do Estado, e também, acima de tudo, quer o Sr. Ministro, quer o Sr. Secretário de Estado, mostraram um desconforto e um desacordo com a lei vigente que quase obrigou o Estado a fazer estes contratos. E, portanto, a pergunta que se impõe, e essa é a pergunta que se impõe, é para quando a alteração da lei? Nós estamos a trabalhar com leis de 1990, quando o lítio não era considerado recurso que é hoje, e a lei de 2015, Lei de Bases, Pesquisa e Aproveitamento dos Recursos Geológicos, ainda não está regulamentada. Para quando a mudança da lei? Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Começando pelo estudo de impacto ambiental. Quem, isto é, da diretiva europeia transposta para a nossa lei, quem tem a responsabilidade de pagar e de mandar fazer o estudo de impacto ambiental é o promotor, tal como tem num qualquer projeto de execução, tal como tem no caso concreto um plano de lavra. Não há dinheiros públicos para pagar projetos de privados quando se trata de qualquer projeto privado em Portugal. Portanto, essa é, de facto, uma obrigação de cada um dos promotores, tal como quem faz um projeto de estruturas de um prédio paga o projeto de estruturas do prédio, não é a Câmara que o vai licenciar que paga o projeto de estruturas desse mesmo prédio. A lei é clara, é assim desde sempre. Neste momento não há qualquer direito efetivo de exploração. Há um contrato do qual resulta uma obrigação de, em 2 anos, apresentar um estudo de impacto ambiental. Se por qualquer razão esse prazo não for cumprido, o contrato pode ser anulado e será certamente anulado. É por esse estudo de impacto ambiental que o promotor está a fazer que o Estado espera. O capital social inicial de 50 mil euros é um capital absolutamente ajustado a quem não tem que fazer ainda investimento algum. E só poderá fazer esse investimento no dia em que tiver o estudo de impacto ambiental aprovado. Quais são as garantias que são dadas ao Estado? Olhe, para já, uma caução de 250 mil euros. A idoneidade financeira está mais do que garantida através da entrega dessa caução. Com a certeza que ao longo do tempo e com a dimensão financeira do próprio investimento, não só essa caução terá que aumentar, como, mas aí já me estou a meter em coisas que não são minhas, muito provavelmente o capital social da empresa também terá que aumentar. Não, Sr. Deputado, nós não vamos fazer nenhuma empresa pública para explorar o lítio. Aquilo que nós estamos a fazer, e repito, é um número fácil de fixar, atribuímos 0 concessões e não atribuiremos concessão alguma enquanto não houver uma nova lei, é porque sentimos que este é mesmo um recurso nacional, porque eram muitos aqueles que queriam fazer a prospecção, que valia a pena ao Estado ter mão no processo e por isso vai lançar um processo do qual selecionou 12 locais inicialmente. Esses 12 locais passaram a 9 porque 3 estavam com uma grande parcela deles mesmos em áreas protegidas ou em parques naturais e desses 9 todos foram redesenhados com o objetivo de excluir parcelas da Rede Natura 2000 que podiam estar dentro deles, sendo que só num caso é que essa parcela da Rede Natura 2000 tem uma expressão territorial relevante, que é na Serra da Arca. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Nelson Peralta, faz favor. Sr. Ministro, registro que não respondeu à pergunta de quando é que será alterada a lei e como é que será essa alteração. Mas queria também dar uma nota negativa à participação pública que o Governo não fez em relação a este processo. Ainda na audição anterior, com a população de Montalegre, nos diziam: nunca ninguém quis saber do que nós pensamos. E é isto que as populações sentem, um completo abandono, um completo desinteresse sobre a sua opinião. E, para além disso, acresce que a prospecção existente em Montalegre, Covas do Barroso, Boticas e Argemela
deixou um cartão de visita horrível. Foi uma prospecção completamente agressiva, com imensa destruição do coberto vegetal, com perfurações abusivas demasiado grandes e que levou à seca de 3 furos, e estamos só a falar de 3 furos de água, estamos só a falar de prospecção, e para além disso deixou restos, sacos de plásticos, os restos são lá em sacos de plástico. A minha pergunta é, quem é que é a responsabilidade pela remoção destes restos de prospecção em sacos de plástico? E porquê é que não houve ainda a restituição ao estado original? E a pergunta para o futuro. Bem, se isto é assim na prospecção, como é que se terá numa concessão de exploração? No que garantias é que estará o Estado? Que temos toda a garantia de reposição ao estado original. E o que é que isso significa? Fica lá a carteira, o que é que significa? Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro, faz favor. Sr. Deputado, houve 2 momentos de consulta pública. O primeiro momento de consulta pública foi em 2012, quando foi atribuída a prospecção. Houve agora um segundo momento de consulta pública prévio à atribuição do contrato de concessão. Houve uma única pessoa que se manifestou, e até com um engano, porque achava que o terreno dele estava dentro da área a ser concessionada e não está, e haverá consulta pública em sede da avaliação de impacto ambiental. A nova lei estamos a produzi-la. Há uma coisa que eu lhe sei dizer. Estamos a meses dela ser aprovada, não sei se é janeiro ou fevereiro, porque seja como for a lei, obviamente, ou melhor, o decreto-lei terá sempre que passar no Conselho de Ministros, e é um processo que não acontece de uma noite para uma manhã, mas é prévia ao lançamento do futuro concurso, evidentemente, e será prévia à aprovação de qualquer autorização que não foi dada. Sr. Deputado, precisamente porque em decisões que vinham do passado, nós não nos sentíamos completamente confortáveis com as exigências ambientais, em abril deste mesmo ano foi feito o despacho que foi feito, conhece, e que introduziu aqui muito mais exigências ambientais, mesmo para a prospecção e pesquisa. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Nelson Peralta, faz favor. Hoje de manhã também a população de Montalegre dizia-nos: quem vai pagar a fatura somos nós. E este é, de facto, um conceito central, porque não há só a produção de riqueza por causa do lítio. Há uma transferência de riqueza de usos e indústrias que existem no local que passam a ser impedidos por causa do lítio. E, portanto, a primeira coisa que eu quero questionar sobre esta matéria é: irá ser feito um estudo sobre esta transferência de riqueza de usos, indústrias atuais para quando existir a exploração de lítio? Sim ou não? E, para além disso, quero também fazer perguntas concretas sobre o estudo ambiental, até porque nós estamos bastante descontentes com o estudo existente agora para o aeroporto do Montijo, e para que esta não se repita, essa será um estudo ambiental estratégico e global, se haverá uma avaliação cumulativa dos impactos, quando é que estará feito, e alertar que o CEO da empresa que tem a concessão diz que quer já iniciar a concessão em 2020, quer começar a exploração em 2020. Vamos ter um estudo de impacto ambiental antes disso? Esperemos bem que sim. Quando? E, para além disso, a questão essencial da proteção das zonas protegidas e a sua envolvência, a garantia que não há exploração nestas zonas protegidas, mas também na sua envolvência, e garantia também sobre a questão da água de abastecimento público e da água como um bem coletivo essencial à vida humana e ao ecossistema. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro. Também vou conceder um minuto de, digamos, mais do que o tempo que estava previsto para responder a esta questão. Sr. Deputado, eu tenho uma grande vantagem sobre o senhor nesta discussão. Eu conheço muito bem Montalegre, o senhor não faz a mais pequena ideia onde fica. E, de facto, dá-me uma vantagem enorme nesta discussão. Ainda bem que lhe vieram dizer o que se passa em Montalegre. Eu, de facto, tenho aqui uma vantagem enorme sobre si. Eu sei mesmo onde fica Montalegre. Eu já trabalhei em Montalegre, trabalhei na Adrato, conheço mesmo bem Montalegre. Sr. Deputado, vamos lá ver. Sim, quem avalia a avaliação, o estudo de impacto ambiental, que terá entregue da administração, é mesmo a administração. Sim, porque o Bloco de Esquerda enche a boca a dizer que é preciso reforçar os meios técnicos do Estado, que é preciso aumentar significativamente os ordenados dos técnicos do Estado. Mas há uma coisa que os técnicos do Estado nunca podem fazer de acordo com o vosso ponto de vista: tomar uma decisão. Isso é que está proibido. Apesar da lei o dizer, a administração tomar uma decisão é para vossas excelências uma heresia. Pois não, a lei é clara, e é mesmo a administração que toma essa decisão. Aliás, a lei tem uma coisa estúpida, não consigo dizer de outra forma quando chegamos ao Governo. É que se a decisão fosse favorável ao estudo de impacto ambiental, era a administração que a tomava. Mas se fosse desfavorável, já tinha que ser um membro do Governo, como se não fossem duas decisões óbvias e evidentes em qualquer processo administrativo. Neste momento, é mesmo a administração que toma essas decisões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos dar continuidade à ronda de intervenções e tem agora a palavra o Sr. Deputado do PCP, Duarte Alves. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou fazer as perguntas todas de uma vez, porque penso que não faz muito sentido este método de pergunta-resposta, sobretudo quando não há mais tempo para quem responde. Portanto, irei fazer as perguntas todas de uma vez. Relativamente a esta situação do lítio, o PCP, a sua posição já foi manifestada, é clara, o país deve conhecer os seus recursos e deve avaliar em cada caso se os deve ou não utilizar de acordo com a avaliação dos diferentes impactos, do ponto de vista económico, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista das populações, e essa avaliação deve ser feita em cada caso e deve haver uma capacidade pública para fazer campanhas de prospecção e para fazer essa avaliação, sem para isso estar dependente das multinacionais do setor. E como se vê aqui, este processo todo de liberalização deste setor tem consequências muito negativas e, portanto, nós consideramos que era absolutamente necessário isso e que este processo demonstra também essa realidade. Porque se o Estado tivesse feito uma campanha de prospecção em 2012, não era agora o argumento para conceder a exploração, dar-se o argumento que em 2012 isso tinha sido garantido porque houve uma prospecção por parte de uma multinacional. E, portanto, consideramos que, mais uma vez, fica demonstrada a necessidade de recapacitar o Estado para ter essa capacidade de prospecção e avaliação dos recursos nacionais. Relativamente a este caso em concreto, nós queríamos, desde logo, perguntar qual o ponto de situação que pode ser feito sobre estudos de impacto ambiental para prospecções e para mineração. Quais as avaliações que foram desde já concretizadas em estudos de impacto ambiental e, nos casos em que não há estudos, o que é que pensa fazer o Governo? Uma outra questão relativamente à dotação dirigida a acautelar o futuro do Concelho de Montalegre, que está prevista no contrato de concessão, em que os 0,5% do resultado líquido para esse fundo só são cobrados depois dos primeiros 10 anos da exploração. Ora, fica a dúvida se nesses primeiros 10 anos forem os anos de maior rentabilidade da exploração, quer dizer que as populações podem ficar sem qualquer tipo de compensação ou com uma compensação muito reduzida, porque é que não se começa logo essas compensações desde o início e só depois de 10 anos de exploração, que até pode ser o período mais rentável da própria exploração. Depois, relativamente ao projeto da refinaria de lítio, que tem sido apresentado e já foi aqui referido pelos senhores Ministro e Secretário de Estado, nós queríamos perceber se já há certeza sobre a localização que se pretende, se há algum motivo para que não seja considerada uma localização junto ao local de extração, o que é que se pode saber sobre os impactos ambientais dessa atividade, digo mesmo da refinaria, inclusivamente em matéria de consumo de água e de energia. Depois, quando na cláusula 7ª do contrato de exploração assinada com a Luz aos Recursos, na fase 3, se refere que a concessionária avançará com a instalação de uma unidade de processamento de hidróxido de lítio, condiciona-se essa possibilidade dependendo das condições de mercado. Ou seja, 7 anos depois do início da exploração, ficará ao critério da empresa e, de acordo com aquilo que for a sua avaliação das condições de mercado, avançar-se ou não com a refinaria, que é apresentada como uma justificação para o tal projeto e a contribuição de Portugal no projeto europeu do lítio. Ou seja, se é um projeto nacional, porque é que se condiciona às condições de mercado a criação dessa refinaria na fase 3 da cláusula 7ª? Por fim, relativamente à discrepância dos critérios para a rescisão do contrato, nós temos na cláusula 13ª os critérios para a rescisão por iniciativa do Estado e na cláusula 14ª os critérios para a rescisão por parte da concessionária. Ora, os critérios são muito discrepantes na nossa opinião. Nós olhamos para a 14ª, que diz respeito à concessionária, e diz que a exploração pode ser requerida a cessação se a exploração só possa continuar em condições excessivamente onerosas. Portanto, isto dá uma margem completamente muito mais ampla à empresa do que dá ao Estado, e se nós estamos aqui a repetir em 2019 os erros de 2012 no que diz respeito a dar essa margem de manobra às empresas sem que o Estado tenha igualmente capacidade de vir a tomar posições. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro, faz favor. Sr. Deputado Duarte Alves, muito obrigado, Sr. Presidente, por dar a palavra, dizer o seguinte. Há mesmo aqui uma situação muito diferente do que aquela que havia antes do anterior governo, já com o PS como governo.
é que foi solicitado ao LNEG, Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, que fizesse um trabalho que nunca tinha sido feito. Haveria certamente alguns trabalhos parcelares, que foi desenhar os locais onde o potencial de existência de lítio, a partir da análise geológica que o próprio LNEG conhecia, existe. E este foi o papel do Estado. O Estado pesquisou a partir de documentação, sem trabalho de campo, tem que ser testado no campo, mas com uma grande tradição daquilo que é o conhecimento geológico que o país tem e que o LNEG concentra em particular, de onde estão estes locais. Foi esse o trabalho do Estado. Isto é mesmo uma intervenção pública, intervenção essa que não foi nem exigida nem desenvolvida antes de nós sermos governo. A segunda coisa que queria dizer é que, quando falou nos benefícios para a população, esqueceu-se de uma parcela muito significativa, que são os 4% de royalties, não do valor do lucro algum, mas do valor da própria venda. 4% são, de facto, à saída da própria mina, são de royalties a serem do Estado e da autarquia, que é um valor muito superior àquele de que falou. Sr. Deputado, sobre a refinaria, não parece fazer sentido que a refinaria se localize perto da mina, porque, sendo certamente uma parcela expressiva daquilo que vier a ser o lítio refinado, ele será para exportação. E, portanto, quando mais próximo ele estiver de um porto de mar, e o melhor porto de mar que faz tráfego de contentores é Leixões, é normal que ela se localize mais próxima desse porto. O Estado não faz refinarias, mas tem, de facto, o direito de o desejar e o dever de tudo fazer para que elas aconteçam, porque tem, de facto, o dever de promover investimentos, sejam eles estrangeiros, sejam eles nacionais, desejavelmente também com o capital nacional, para que possam vir a existir em Portugal. É esse o nosso papel. Da mesma forma como no solar e no leilão do solar, nós não gastamos um tostão para além do próprio processo administrativo. São empresas portuguesas e não portuguesas. O Estado fez um leilão e, a partir daí, conseguiu captar investimento para produzir eletricidade a partir de fontes renováveis e a um preço muito mais barato daquilo que ela é hoje vendida no mercado e, por isso, com um potencial de redução do custo da eletricidade também no curto prazo. Sr. Deputado, os contratos foram assinados à luz da lei. A lei é mesmo clara relativamente sobre aquilo que são as obrigações de uns e as obrigações de outros. Por isso é que eu não resisti a ler a epígrafe do artigo do Decreto-Lei 9090, que fala mesmo, não, no caso em concreto, de direitos de concedente, mas de obrigações do Estado. É assim que estava construído, é assim que ainda hoje está construído, é assim que em 2015 quem o podia alterar não alterou. E não temos a mais pequena dúvida que o cuidado ambiental desta prospecção, desta eventual exploração de lítio, vai ser todo, comparável a todos os outros do que aí vier. O cuidado a ter em fase de prospecção, e repito, nós não atribuímos nenhuma licença, vai ser muito maior com a nova lei. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Dando continuidade, tem agora a palavra o Sr. Dando continuidade, tem agora a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do CDS, João Almeida. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. E queria começar por dizer que, do ponto de vista do CDS, o que aqui está em causa é analisar um processo de decisão política do Governo do Partido Socialista, independentemente dos fundamentos que tenha, dos condicionamentos que tenha. A frase mais dita, por exemplo, do Sr. Secretário de Estado foi: eu assinei e assinou. E, portanto, o que nós temos que avaliar aqui é a decisão que foi tomada pelo Governo do Partido Socialista, sem ignorar, obviamente, aquilo que está atrás. E, portanto, aquilo que se pergunta é, relativamente à lei que enquadrava todo este processo, houve da parte do Governo do Partido Socialista, durante o mandato anterior, alguma alteração à lei que enquadrava este processo? Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro, faz favor. Sr. Deputado, não houve nenhuma alteração à lei, como também não houve nenhuma atribuição de nenhuma concessão. Elas só serão feitas com uma nova alteração da lei. Houve, no entanto, um despacho já com quase um ano, no qual foram aumentadas as exigências ambientais para a prospecção. Obrigado. Sr. Deputado, faz favor, quer continuar? Muito obrigado, Sr. Ministro. Portanto, o problema não era da lei. Eu pergunto se, relativamente ao contrato específico de exploração de Montalegre, houve, em relação ao signatário, à contraparte deste contrato, alguma negociação em relação ao mesmo, com vista à alteração de alguma das suas cláusulas?
Obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Contrario o que disse o Sr. Deputado, o problema também é da lei, por isso não atribuímos nenhuma concessão e vamos atribuí-la agora. Não há nenhuma intenção de alterar qualquer cláusula contratual existente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Deputado. Só para esclarecimento, não há nenhuma... eu não estava a falar do contrato atual. Estava a falar do contrato de prospecção que depois teria como consequência a exploração. Eu pergunto se, em relação a esse contrato, houve alguma intenção da parte do Estado de, com a contraparte, fazer alguma negociação do contrato ou das suas cláusulas. Faz favor, Sr. Ministro. Esse contrato foi negociado pela Direção-Geral de Energia e Geologia e, entre outras coisas, foram exigidos os 4% dos royalties que não constavam do contrato inicial. Isso resultou dessa negociação. Então, porque é que o ex-diretor-geral diz que não assinaria o contrato que foi assinado nos termos em que foi assinado? Sr. Ministro, faz favor. Essa é mesmo uma pergunta que o Sr. Deputado lhe pode dirigir a ele. Eu conheço bem a ação do Sr. Diretor-Geral e a forma como ele fez, do então Diretor-Geral, a forma como ele fez, com a sua incapacidade e a sua incompetência para que não houvesse um único projeto de solar em Portugal. Eu ouvi o Sr. Diretor-Geral na televisão a dizer uma coisa absolutamente inenarrável, porque é exatamente o que a lei não diz, é que nunca assinaria aquele contrato de concessão sem haver um estudo de impacto ambiental. Ora, isso é ilegal. E por isso, quem diz tantas ilegalidades, confesso, não me merece particular crédito relativamente às outras coisas que diz. Muito obrigado, Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Ministro, eu aí arriscar-me a perguntar, não tem a ver com este processo, portanto saímos do âmbito da audição. Porque é que trabalhou sequer um dia, então, com esse Diretor-Geral que era tão perigoso e tão desrespeitador da lei, e o Sr. Ministro trabalhou com ele sem que isso fosse evidente. Mas isto foge ao âmbito do que está aqui em causa. Eu pergunto, relativamente ao capital social da empresa que veio a assinar o contrato, se fosse de 5 mil euros, o Governo também tinha assinado? Faz favor, Sr. Ministro. Sr. Deputado, em primeiro lugar dizer-lhe que, 2, 3 dias depois de trabalhar com um Diretor-Geral que não conhecíamos, ficou evidente que ele não tinha competências para poder ocupar esse mesmo lugar e o processo de substituição não é uma coisa que se faz com um estalar de dedos, é preciso encontrar alguém, convidá-lo, ele aceitar, nomeá-lo e esse processo, não sei as datas de cor, mas se tiver muita curiosidade poderei enviar-lhes, não há de ter passado muito mais do que um mês, porque é de facto o tempo que era necessário para que isso acontecesse. Relativamente à segunda questão que colocou, peço perdão. Se o capital social da empresa fosse de 5 bem. mil euros, tinham assinado na mesma. Sabe bem que uma sociedade normalmente tem que ter um capital social de 50 mil euros e, portanto, não poderia ser assinado com os 5 mil. O contrato de prospecção não obrigava a que fosse indicada uma empresa que fosse sociedade anónima. Portanto, não é, esse argumento não colhe. Esse argumento não tinha que ser uma sociedade anónima. A questão aqui que eu quero colocar é se o capital social da empresa que assina um contrato com o Estado para uma atividade tão relevante como esta, com um encargo financeiro inerente tão importante como este, é indiferente ao Governo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Ministro. Sr. Deputado, são sobretudo as garantias bancárias que aqui asseguram ao Estado a solidez financeira de quem está do outro lado. Não posso então deixar de lhe perguntar, sendo que a minha mãe me ensinou que nunca responda a uma pergunta com uma pergunta que é deseducado, como é que Vossas Excelências assinaram um contrato com uma empresa que tinha um capital social de apenas 5 mil euros e que logo nesse dia ganhou todos os direitos, incluindo o direito à exploração. Logo nesse dia. Ora, como objetivamente não existe ainda capacidade para poder fazer o que quer que seja no domínio da exploração, porque o estudo de impacto ambiental nem sequer foi presente, muito menos poderia ter sido aprovado, é óbvio que só nessa altura é que, por um lado, a caução terá que crescer. Já tem expressão, são 250 mil euros, upon first demand e em nome do Estado. Só nessa altura é que essa garantia aumentará e parece-me evidente que esta empresa vai ter que aumentar o seu capital social para se poder financiar no investimento que terá que fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa. O Sr. Ministro disse agora, uma explicação que já deu anteriormente, que é legítima, acontece que entra em confronto com aquilo que são as declarações do próprio responsável da empresa em causa. Porque é verdade que ainda não há garantias, o Sr. Ministro diz, porque é a sua convicção, que se houver essas garantias vai ter que ser reforçado, ou melhor,
diz aquilo que é óbvio, vai ter que ser reforçada a caução, porque isso é obrigatório, e até admite que seja reforçado o capital social da empresa. Eu pergunto-lhe, então, em que contexto é que o responsável da empresa diz que começará a exploração em 2020? Que garantia é que o responsável da empresa tem para dizer isto? Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Ministro. Sr. Deputado, sem querer voltar a ser mal criado, não consigo dizer coisa diferente de que não há maneira para responder a essa pergunta que não seja perguntar ao próprio. Sr. Deputado, está em primeiro lugar nas mãos dele a data. Isso é um facto. Tem que entregar um estudo de impacto ambiental, ele tem que ser apreciado e tem que ser aprovado ou não. Enquanto isso não acontecer, não vai haver exploração. O contrato é de março de 2019, isso quer dizer que ele tem até março de 2021 para apresentar o estudo de impacto ambiental. Se o ouviu dizer, eu não ouvi, mas certamente ouviu o Sr. Deputado melhor do que eu, que ele irá ou que pretende começar a exploração em 2020, e significa que ele tem que muito depressa entregar o estudo de impacto ambiental, porque ele demora cerca de 6 meses a ser avaliado pela administração, incluindo nesses 6 meses o tempo necessário para a consulta pública. Muito obrigado, Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Deputado. Com todo respeito, posso perguntar, mas eu, se assinar um contrato com alguém e tiver alguma dúvida sobre a execução desse contrato, eu não peço a ninguém que pergunte por mim, sou eu que pergunto. E, portanto, o que se espera de um ministro que representa o Estado num assunto tão relevante como este é que não anda a pedir a outras pessoas para perguntarem aquilo que é a obrigação do representante do Estado perguntar. E isto tem a ver com uma questão muito relevante, que é o da idoneidade financeira e da própria idoneidade geral de quem assina o contrato. Eu pergunto se à data de hoje, é a minha última pergunta, o Sr. Ministro mantém aquilo que teria que ter na altura que assinou o contrato, a convicção de que existe idoneidade financeira da outra parte que assinou o contrato com o Estado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. O contrato é claro quando refere quais são as razões para ele mesmo poder ser revogado e, por isso, neste momento, o Estado não está preocupado com o dia em que vai começar esta exploração. O Estado sabe que ela não pode começar enquanto não houver um estudo de impacto ambiental. Portanto, não vou perguntar nada a ninguém. Há uma coisa que eu sei, o estudo há de ser apresentado e, no mínimo, 6 meses depois de ele ser apresentado, o estudo não vai começar certamente. Sr. Deputado, a idoneidade financeira, a lei é clara quando diz isso, vai ser melhor. Os senhores não tiveram nenhuma preocupação nisso, mas nós temos, e repito, não atribuímos de um contrato como estes. Mas é um facto que a idoneidade financeira é aplicada ou é medida a partir da garantia que é entregue ao Estado, da caução que é entregue ao Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dando continuidade à ronda das intervenções, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, tem a palavra o Sr. Deputado André Silva. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado todos os esclarecimentos muito úteis e oportunos que aqui nos fizeram chegar, mas eu gostaria ainda assim de colocar 3 questões sobre 3 temas que para nós não ficaram esclarecidos. O primeiro tem que ver com o facto do Sr. Ministro ter referido que não interessa o capital social, o que importa de facto é a caução e que esta será reforçada se a concessão de exploração avançar. E disse o Sr. Ministro que ela tem um valor significativo de 250 mil euros, valor esse, o adjetivo significativo, eu discordo que seja significativo por se tratar de uma atividade de extrema relevância e estratégica nacional e com elevados montantes envolvidos. Não, pareceu-me ouvir, honestamente, Sr. Ministro, agora na última intervenção, que era uma calculação de 250 mil euros, era um valor significativo e parece-nos efetivamente que não é significativo, mas o Sr. Ministro teve a oportunidade de dizer no início que ela seria reforçada. E gostaria de lhe perguntar, essa era uma das primeiras questões, será reforçada enquanto, se já sabe qual é que será o montante dessa caução, para que não aconteça a mesma coisa, por exemplo, que as cauções da CELTEJO, por exemplo, no que respeita à emissão de efluentes, que do nosso ponto de vista, por exemplo, são cauções bastante reduzidas. E depois, de que maneira, de que forma, ou seja, de que forma, ou perante que circunstâncias é que essa caução, que será aumentada, elevada, poderá ser assinada. E, portanto, em que incumprimentos, ou perante que incumprimentos é que ela poderá ser acionada.
A segunda questão, Sr. Ministro, prende-se com um tema, uma questão que não respondeu, que tem que ver com o facto da Estratégia Nacional para o Lítio não ter sido alvo de uma avaliação ambiental estratégica e que, de acordo com a lei, ela é obrigatória. E, portanto, a lei é clara, diz que o objetivo desta avaliação é garantir que determinados planos e programas suscetíveis de ter efeitos significativos no ambiente sejam sujeitos à avaliação ambiental estratégica e, claramente, esta Estratégia Nacional para o Lítio enquadra-se nesta matéria. Por diversas razões, desde logo porque um mero estudo de impacto ambiental é localizado e é circunscrito à primeira fase e que, no fundo, se verificarmos também o historial dos estudos de impacto ambiental, apenas 7% são rejeitados, a esmagadora maioria são sempre aprovados com medidas de compensação, medidas de mitigação, e nós pensamos que para um impacto ou para um projeto que tem um impacto enorme de longo prazo, ao longo de décadas e em territórios de Rede Natura 2000, em reserva da biosfera, no património agrícola mundial e que pode ter impactos enormes ao nível daquilo que são as atividades económicas fundamentais, seculares e que fixam populações neste território, é fundamental que esta avaliação ambiental estratégica tenha lugar. E porquê é que ela não foi feita? Terceira questão que não foi esclarecida tem que ver com a avaliação da idoneidade da empresa, ou neste caso, a empresa ainda não tinha sido constituída e que já percebemos que tudo foi feito dentro da lei, mas quando a idoneidade técnica, não só financeira, não é viável fazer-se à empresa, ela deve ser garantida através dos seus representantes legais. E o representante desta empresa está acusado pelo TCIAP, de alegadamente ter desviado 10 milhões de euros de fundos comunitários e alegadamente envolvido em 32 crimes. Se isto não é para o Governo, para um projeto que tem a importância estratégica nacional para o país, se isto não é importante para aferir da idoneidade. Este mesmo, vou terminar, Sr. Presidente, com a tolerância que deu também aos outros grupos parlamentares. Esta empresa Luso Recursos tem sede numa junta de freguesia, juntamente com outras empresas. Isto só por si só, esta sede, estar inusitadamente numa junta de freguesia, não devia levantar, sei lá, algum questionamento. Este senhor, o Ricardo Pinheiro, que também tem uma empresa que é a Ecoholding Florestal, que tem sede, esta Ecoholding tem sede num edifício que pertence à Câmara Municipal, e que, portanto, também não devia levantar assim, alguma questão, e que depois acaba também por contratar presidentes de junta da zona porque diz não haver engenheiros florestais na zona. Parece-nos haver aqui relações entre este titular da empresa e, digamos, aqueles que são os autarcas locais, que são demasiado próximas, que podem indiciar conflitos de interesse e que, do nosso ponto de vista, deviam levantar por parte do Governo uma análise mais aprofundada sobre a idoneidade desta pessoa e desta empresa. Muito obrigado, agradecendo a tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. É evidente que a sinalética foi exatamente para lhe indicar que tinha terminado o tempo, mas tinha entrado no tempo de tolerância. Não é? Uma espécie de prolongamento que tem concedido a todos os grupos parlamentares na ordem de 1 minuto, o que é razoável que assim aconteça. Tem a palavra o Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. A lei ao abrigo do qual o contrato foi assinado é clara e diz que a idoneidade da empresa é avaliada no tempo em que é feita a prospecção. Acho também curioso que, nesta discussão, nenhum partido tenha levantado a questão da idoneidade dos queixosos. Sr. Deputado, no que diz respeito à caução, a caução não é para a exploração. A caução é para uma fase em que estamos agora, que é do estudo de impacto ambiental. E, por isso, essa caução, olha, se o estudo de impacto ambiental não for entregue, não é? Pois andamos aqui a perder tempo e a caução será perdida em favor do Estado. Qual é a percentagem, ou qual é a caução que vai ser feita para a exploração? A caução que vai ser feita para a exploração há de constar da nossa proposta de decreto-lei de regulamentação da Lei 2015, porque hoje não existe, e será sempre uma percentagem, não me peça para especular sobre ela, sou tão engenheiro como o senhor, e nenhum de nós dois é engenheiro nasal, mas será sempre uma percentagem daquilo que vier a ser o volume de investimento e, portanto, naturalmente, essa caução pode ir crescendo com o tempo, num período de 30 anos, como depois pode, a partir de dada altura, vir decrescendo com o tempo, se toda a recuperação ambiental vier a ser feita.
vier a ser feita. Sr. Deputado, eu não sabia, não fazia a mais pequena ideia, como penso que nenhum de nós sabia, mas deve ser verdade, embora quem diz isso também diz coisas que o não eram, mas deve ser verdade, que a sede da empresa é numa junta de freguesia. Enfim, não conheço muitas sedes de empresas e juntas de freguesia. Estou a ver muitos de nós a batermos palmas a uma junta de freguesia que num território que é um território de baixa densidade tivesse criado um espaço para escritórios nessa mesma junta de freguesia. Muitos iriam bater palmas e dizer que era uma junta de freguesia muito dinâmica e que tinha criado esse office park para que empresas ali se instalassem. Como depois é uma empresa que a Vossa Excelência não gosta, então daí vem a crítica. Não tenho nada contra a sua crítica, não tenho nada a comentar mais sobre isto. Sr. Deputado, cada caso é um caso, cada projeto é um projeto e cada projeto tem que ter uma avaliação de impacto ambiental. Elas não são suficientemente próximos para ter efeitos cumulativos entre si e, por isso, a lei não diz que tem que haver uma avaliação ambiental estratégica. Muito obrigado. Faz favor, ainda tem tempo. Faz favor, Sr. Peço Secretário. licença para que o Sr. Secretário de Estado Muito bem, complete a muito minha bem, ainda tem tempo. Sr. Deputado André Silva, só para... Todas as perguntas sobre se tinham relações, se celebraram ajustes diretos, repare, nós temos que... tudo isso pressupõe, ou seja, a resposta a essas perguntas só seria relevante se a empresa ainda não tivesse adquirido o direito. Ou seja, se neste momento, ou eu, o Sr. Ministro, tivéssemos na dúvida sobre a luz ao recurso e a empresa que ela indicou, se lhe atribuíamos ou não a concessão. Ora, esse momento nunca surgiu connosco. O único momento em que houve, se quisermos, uma verdadeira decisão política sobre queremos ou não dar, ninguém está obrigado a dar prospecção e pesquisa. O Governo pode dizer, olha, estão suspensos a atribuição de direitos de prospecção e pesquisa. Mas há uma coisa que o Governo não pode dizer. Está suspenso o direito que aquela empresa adquiriu em 2012. Ou seja, nós não escolhemos a luz aos recursos. Nós não escolhemos a empresa que a luz aos recursos indicou. Portanto, todas essas questões sobre se conhecíamos, se são do PS ou se são do PS, isso podia ser relevante em 2012, quando o Estado escolheu dar ou não a essa empresa. Nós não escolhemos. Nós não demos nenhum direito. Nós limitámos a reconhecer os direitos que essa empresa tinha adquirido em 2012 e verificar se estavam cumpridos os pressupostos legais. Portanto, toda e qualquer sugestão sobre pressões de terceiros sobre nós, um programa de televisão falava de pagamentos, tudo isso, para além de ser, obviamente, totalmente falso, é irrelevante porque nós não escolhemos a luz ao recurso, ela já foi escolhida por outro em 2012. Nós só verificamos se os direitos cristalizados e consagrados e atribuídos em 2012, se a empresa tinha cumprido. Portanto, a dúvida não é, atribuíram a luz ao recurso, podiam ter atribuído a outra, mas como a luz ao recurso tinha proximidades. Não, alguém que não nós já o tinha feito no passado. E isso é da maior importância para perceber da relevância dessas questões, que neste caso concreto não passam de cortinas de fumo. Porque o que é relevante é, em 2012, houve alguém que disse, nós queremos entregar a prospecção e pesquisa que garante direitos de concessão futuros a uma empresa, certamente também criada há pouco tempo, com 5 mil euros de capital social. Tudo o que se lhe seguiu foi pré-determinado por esse momento. E só se houvesse alguma irregularidade, alguma violação da lei, alguma quebra contratual, é que o Governo podia invocar esses factos. Nem a administração, nem a DGEG, nos seus múltiplos níveis, nem o Governo identificou qualquer irregularidade. E, portanto, o Governo, sim, estava obrigado a cumprir a lei e, portanto, estava obrigado a atribuir a concessão. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos dar continuidade à ronda de intervenções. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada do PEV, Mariana Silva. Faz favor, Sra. Deputada. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Ministro do Ambiente e o Sr. Secretário de Estado. Como sabe, Sr. Ministro, os verdes são os ecologistas de rua e não de gabinete. Por isso, as nossas posições não são só aferidas depois de ouvir as preocupações das populações e conhecer o local. Como tal, numa dessas visitas que fiz a Montalegre, trago-lhe esta pedra onde, hipoteticamente, poderá existir lítio. Ironicamente, foi retirada de uma mina desativada que, infelizmente, é mais um passivo ambiental entre os muitos esquecidos ao longo do nosso território e que, passadas décadas, ainda continuam a constituir perigo para as populações.
Senhor Ministro, diz o povo que o que nasce torto tarda ou nunca se endireita. E é no caso da exploração do lítio em Montalegre. Como podem as populações, os jovens que querem ficar nas suas terras, confiar no futuro risonho anunciado pelo Governo com a mina de lítio em Montalegre? Todo este processo está desde o início envolto em secretismo, em atrapalhadas que retiram qualquer legitimidade ao contrato. Por isso pergunto, como pode o Sr. Secretário de Estado afirmar que não poderia deixar de assinar o contrato de concessão para a exploração de lítio com a empresa Luso-Recursos Portugal Lithium, que o contrário é que seria ilegal, se em agosto de 2011 é a empresa Luso-Recursos LDA que requer a atribuição de direitos de prospecção e pesquisa de depósitos de minerais, mas, e insisto, mas, de wolfrâmio e estanho, em Cepeda, no concelho de Montalegre. A 7 de dezembro de 2012, a empresa Luso-Recursos LDA assina um contrato de prospecção e pesquisa de depósitos minerais de wolfrânio e estanho, na área denominada de Cepeda, Morgade e Serraquinhos. O extrato do contrato, por acaso, também foi publicado em Diário de República apenas a 6 de setembro de 2013, quase um ano depois. Em dezembro de 2012 foi celebrado um contrato de prospecção e pesquisa apenas para wolfrânio e estanho com a Luso-Recursos LDA. Então, por que motivo o Governo assinou o contrato em março de 2019 com uma nova empresa, Luso-Recursos Portugal Lithium SA, quando a finalidade principal é outra, é a exploração de lítio? De que forma pode o Governo estar obrigado a assinar um contrato com esta empresa ou outra indicada por esta? Como pôde o Governo assinar o contrato de exploração mineira a céu aberto, Sr. Ministro, quando a Comissão de Avaliação considerou em janeiro de 2018 que a PDA apresenta lacunas significativas na descrição do projeto e apresentava preocupações, sobretudo com a preservação da biodiversidade e da riqueza dos solos para a alimentação das populações? O Sr. Ministro ou o Sr. Secretário de Estado leram o que diz o parecer sobre a exploração se inserir na totalidade da reserva da biosfera do Gerês? O Sr. Ministro do Ambiente considera que esta zona de transição para o único parque natural do país possa ser destruída? Não o preocupa a preservação da biodiversidade das espécies classificadas como o lobo ibérico? Não considera que as mulheres e os homens que vivem nestas zonas do país devam ser também respeitados e também devam ser preservados os seus produtos creditados e a sua cultura? Sr. Ministro, continuará a afirmar que esta exploração não será feita numa área classificada? A FAO já foi informada das intenções de se abrir uma cratera em solos como classificação de património mundial agrícola? O Sr. Ministro sabe que a prospecção secou 3 nascentes, a aldeia de Rebordelo necessita de ser abastecida neste preciso momento de água pelos bombeiros, porque só a prospecção já condenou aquela população. Quando se assina um contrato, não é já uma escolha do Estado para avançar? Qual foi a pressa de se assinar o contrato antes do estudo de impacto ambiental? Que compromisso tinha o Governo com a empresa para se decidir avançar? Eu ouvi silenciosamente todas as suas intervenções, Sr. Ministro. Peço algum respeito pela minha. Com esta empresa para se decidir avançar para a assinatura sem saber os reais impactos. Considera o Sr. Ministro ou o Sr. Secretário de Estado normal que estejam a entrar nos terrenos privados sem autorização? Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, Sra. Deputada, peço desculpa por tê-la interrompida, mas ainda um dia a Sra. Amado me questionar como é que é possível alguém como é que não será normal alguém divorciar-se antes de se casar. É porque é mesmo assim, primeiro as pessoas casam, só depois é que se divorciam. Primeiro as pessoas casam, só depois é que se divorciam. Não me está a interromper, a Sra. Deputada. Primeiro as pessoas casam, só depois é que se divorciam. E, portanto, o estudo de impacto ambiental é assim que a lei o diz. Tal como o divórcio vem depois do casamento, o estudo de impacto ambiental é feito depois da assinatura de um contrato cujo único direito objetivo é o de fazer esse estudo de impacto ambiental e ele ser avaliado e depois haver exploração. Portanto, Sra. Deputada, é uma recorrência dos verdes dizer assim: o Governo devia cometer ilegalidades, o Governo devia rasgar uma diretiva comunitária, porque apesar de todos dizerem que, obviamente, primeiro existe um contrato
que o estudo de impacto ambiental é da responsabilidade do proponente. Depois há uma avaliação de impacto ambiental e só depois é que se passa à exploração. Os verdes acham que isto não vale em situação alguma, mas por incrível que lhe pareça, Sra. Deputada, o divórcio existe para os casados e, portanto, as pessoas têm que se casar primeiro e só depois é que se divorciam. É assim o ritmo das coisas e, portanto, não vale a pena insistir, seja como for. De facto, não sei como é que ainda me incomodo com estas coisas, porque, em bom rigor, é uma mentira, é uma sugestão de ilegalidade por parte do Partido dos Verdes, mas tem toda a razão. Fazem sempre a mesma sugestão de ilegalidade, porque cumprimos a lei e, de facto, o Partido Ecologista aos Verdes faz sempre a mesma ilegalidade. Sra. Deputada, eu percebo que custe muito ao Partido Ecologista aos Verdes e ao PCP a perda da Câmara de Castro Verde. De facto, foi um aborrecimento. Porque a partir do momento em que as minas de Neves Corvo passaram a ser o sucesso que são, em que as minas de Neves Corvo passaram a pagar ordenados mínimos muito superiores, o ordenado menor, a muito superior àquilo que é o ordenado mínimo, houve, de facto, uma alteração social naquele território e o PCP perdeu a Câmara de Castro Verde. É mesmo um ótimo exemplo, nunca mais me critico por interromper, Sra. Deputada, é mesmo um ótimo exemplo, nunca mais me critico por me interromper, ou faça isso às vezes quiser, como é evidente. Agora, é mesmo um ótimo exemplo de um território que se desenvolveu e de que maneira. É muito interessante ver aquilo que são, e cito de cor, peço perdão se houver aqui algum engano, o índice do poder de compra nos 20 concelhos do país que foi divulgado há cerca de 3 semanas, um mês, pelo INE. Penso não mentir se disser assim, 19 dos municípios estão em áreas metropolitanas, talvez Braga se associe Coimbra. E o único que está num território de baixa densidade, pois é mesmo Castro Verde. Isso significa o quê? Que houve, de facto, aqui um enorme benefício económico por explorar de forma ambientalmente rigorosa um recurso geológico. Sra. Deputada, depois há os espantalhos das crateras. E o que é que eu hei de falar sobre os espantalhos das crateras? Eu já vi uma reportagem de televisão em que havia explosões em dunas de areia. Penso que foi uma importação de imagens de um banco de imagens da Guerra do Golfo. Porque se há coisa que não existe no Barroso, se diz que o conhece, são dunas de areia, que o Bloco ainda pensa que há, nunca lá foi. Mas se a Sra. Deputada se desconhece, nunca lá foi. Se já lá foi, sabe que não há dunas de areia. De facto, eu já vi explosões de dunas de areia, não é? Em programas televisivos. Acontece que posso garantir-lhe que nenhuma dessas explosões foi feita nem em Montalegre, nem em Boticas. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou ler a cláusula do contrato em que... Sim, ainda tem cerca de... O contrato original é sobre estanho e wolframio, mas o contrato diz que se for evidenciado outros minerais, eu vou-lhe ler a cláusula do contrato, então, está aqui. Cláusula 10ª. Programas complementares de pesquisa. Verificando-se a descoberta de qualquer ocorrência mineral com possível valor comercial incluída ou não no objeto do contrato, a luz ao recurso limitado, obriga-se a comunicar dentro de 30 dias à DGEG. Se a substância ou substância ocorrente forem objeto deste contrato, apresentará na DGEG, para aprovação no prazo de 90 dias, contados a data da descoberta, um programa complementar. O que é que aconteceu? A luz ao recurso, se não me engano, em 2016, comunicou que, para além do wolframio do estanho, tinha encontrado lítio, e em 2017, por um despacho que não é meu nem do Sr. Ministro, mas é que é feito nos termos do contrato e nos termos da lei, é incluído lítio. Desculpe, vou repetir. O contrato de 2012, vou repetir, o contrato de 2012 diz, e diz também a lei, que se a empresa encontrar outros recursos geológicos naquela área onde obteve o direito, pode acrescentá-los ao contrato. E, portanto, sim, vem de 2012, porque todos os direitos vêm de 2012. Portanto, quando nós assinámos o contrato de concessão, tinha havido já uma alteração a este contrato, incluindo o lítio. E, portanto, penso que respondi à sua pergunta, Sra. Deputada. Para terminarmos esta ronda de intervenções, tenho a palavra, em nome do LIVRE, a Sra. Deputada Joacine Moreira. Faz favor, Sra. Deputada. É uma honra enorme recebermos nesta comissão, digamos, os elementos do executivo mais ambientalistas, não é? Porque o que nós, de facto, consideramos
consideramos que era necessário era que nos respondessem se consideram efetivamente ambientalistas ou se este ambientalismo é um ambientalismo muito relacionado com as expectativas económicas e oportunidades financeiras. O senhor secretário de Estado referiu que, obviamente, isto eram oportunidades económicas, não é? O que eu questiono é se estas oportunidades económicas correspondem às expectativas das populações e se elas efetivamente foram auscultadas, se a sua ótica foi uma ótica que foi refletida. E referir ainda isto, depois de uma mina de lítio, não sobra nada. Os solos ficam contaminados definitivamente, não é? Então, nesse âmbito, considera ou não considera arriscado que o desenvolvimento de um país esteja dependente de uma indústria com este imenso impacto ambiental. E referir ainda isto, eu acho que nem o PSD nem o PS têm lições de transparência a darem um ao outro, não é? E referir ainda isto. Eu acho que, obviamente, houve, digamos que não houve uma ilegalidade, necessariamente, não houve uma ilegalidade nas escolha das empresas e se ela tinha um capital social maior, menor e por aí fora. A minha ótica não é necessariamente essa de verificar se está legal, se está na legislação, se faz parte ou não faz parte. É que já nos mostrou a história que, apesar de algo estar no cumprimento da lei, isto não nos responsabiliza dos impactos negativos, nomeadamente para as futuras gerações de determinadas decisões aí. E entender ainda se existe disponibilidade do Executivo e do Ministério em e em divulgar todas as entidades interessadas e todas as localizações que eventualmente possam ser alvo de prospecção e igualmente de exploração. Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor, tem a palavra o Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Começar por aqui. A Sra. Deputada disse uma frase com a qual eu não consigo concordar e, portanto, discordarei de si. Quando me diz que há contaminação de solos, e o afirma desta forma tão transparente, como se isso fosse verdade. Vamos lá ver. Ó, Sra. Deputada, uma pedreira, qualquer exploração do recurso geológico, causa necessariamente impactos ambientais. Ponto. Esses impactos ambientais têm que ser avaliados, têm que ser minimizados. Os impactos ambientais não têm a ver com os recursos hídricos, podem mesmo ser minimizados, e até compensados. Os recursos que têm a ver com a biodiversidade também. Há um muito difícil, para não dizer impossível, de compensar, que tem a ver com a ferida na paisagem se a exploração for a céu aberto. Conhecemos belíssimas intervenções que foram feitas em algumas feridas dessa paisagem. Obviamente, pouco críveis que se consigam aqui, mas dou um exemplo. O Estádio do Braga. O Estádio do Braga é, de facto, feito numa antiga pedreira. Não é exemplo, certamente, que possa ser trazido para aqui, com a certeza de que, se a exploração for a céu aberto, sim, há uma alteração na morfologia da paisagem e aquilo que é preciso é garantir que, ao longo do tempo, ela consegue ser minimizada e consegue haver um projeto de paisagismo que lhe seja associado. Sra. Deputada, o lítio é absolutamente indispensável para a digitalização. A Sra. Deputada tem, e eu também tenho, um telemóvel que tem uma bateria com lítio. E se a Sra. Deputada está tão crente que a exploração do lítio fez mal a alguém, peço-lhe que equacione 2 vezes o uso. Explico porquê. Porque está a dizer que esse mal é grave que existe em Portugal, mas, enfim, se outros o tiverem, paciência. Ora, não é isso, obviamente, aquilo que pensa, e não sendo isso aquilo que pensa, aquilo que lhe posso dizer é que não tenha nenhuma preocupação, porque não há nenhuma razão para que haja alguma preocupação em torno da extração do lítio que fez com que também o meu telemóvel tenha uma bateria. Sr. Deputado, eu não sou ambientalista, porque para ser ambientalista é preciso ter uma tradição e um passado de militância que eu não tenho. Nunca militei na causa ambiental. Desde o início da minha vida profissional de trabalho no território, sempre trabalhei no território, gerindo algumas infraestruturas, estou trabalhando no território propriamente dito, mas, repito, acho que para ser ambientalista, e digo isto por respeito a quem construiu um passado de militância e associativo dentro das associações ambientalistas ou nas universidades ou noutras entidades, que, evidentemente, esses sim são ambientalistas. Não me sinto em nada diminuído por não ser o ambientalista para defender as causas ambientais do meu país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. E com esta intervenção, não sei se o senhor ainda tem... Tem algum tempo? Tem algum tempo? Faz favor, Sr. Secretário. Muito bem. Faz favor. Sra. Deputada, já agora queria enunciar aqui alguns dos princípios que nós vamos introduzir no concurso que iremos lançar e que penso serem da maior importância e que respondem, em parte, às perguntas que fez. Até hoje, os royalties eram receita exclusiva da Administração Central. Havia 0 para as populações locais. Será inscrito na lei, será inscrito na peça de procedimentos e nos contratos a celebrar no concurso que iremos lançar, que os royalties das explorações mineiras terão 3 usos. Correspondentes a quê? Correspondente aos 3 princípios que o Estado tem que reconhecer de forma simultânea. Quais são eles? O primeiro é um recurso geológico segundo a Constituição de todos os portugueses. Os recursos geológicos são de todos os portugueses. E, portanto, os royalties devem ser receitas da Administração Central para as despesas gerais do Estado. Mas nós reconhecemos também que as populações daquele local em concreto, são diretamente afetadas. São beneficiadas enquanto portugueses, podem ser beneficiadas porque há emprego e há atividade económica na região, mas são diretamente afetadas, nomeadamente pelos impactos ambientais. A lei e o concurso que irá incluir pela primeira vez que até 50% dos royalties pagos à Administração Central são para projetos que beneficiem as populações locais. E o terceiro princípio, que também é da maior importância, é reconhecer um princípio de responsabilização. É uma ilusão pensar que podemos dispensar a atividade extrativa. Podemos minimizá-la, podemos escolhê-la melhor, podemos abandonar a extração de petróleo e gás, mas qualquer futuro verde que tenha eólico, solar ou qualquer outra tecnologia requer minérios. Podemos aumentar a reciclagem, podemos dizer isso tudo, mas proibir e dispensar a atividade extrativa é uma pura impossibilidade. Então o que é que o Governo inscreverá na lei e no concurso a lançar? O princípio de quem extrai é responsável financeiramente pela reciclagem
do produto que extrai. No caso do lítio, por exemplo, o que queremos inscrever na lei e no contrato é que, para além dos royalties pagos aos Estados, para além das verbas que ficarão cativas e que só poderão ser usadas para projetos que beneficiem a população local, quem extrai lítio terá que contribuir desde o dia 1, desde o primeiro dia da exploração, para a constituição de um fundo que só poderá ser usado em projetos de reciclagem de lítio. Parece-nos um princípio da economia circular que não existe no ordenamento jurídico português, mas que este Governo e esta equipa do Ambiente irá inscrever na lei e nos contratos, e é por isso que temos demorado mais algum tempo a lançar o concurso, porque queremos fazê-lo bem. E temos plena consciência que é nesta fase que tudo se decide, e é nesta fase que queremos criar todas as garantias que estão em linha com as preocupações manifestadas pela Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tenho a informação que há uma interpelação à mesa a fazer pela parte do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Quer o Sr. Ministro, quer o deputado Hugo Pires referiram-se ao Dr. Rui Rio, Presidente do PSD, em termos que são completamente inaceitáveis. E, portanto, eu quero dizer aqui que nós entregaremos um protesto escrito pela forma como quer o Sr. Ministro, quer o Sr. Deputado trataram o Presidente do PSD nesta audição. Muito obrigado. Deputado, faremos naturalmente a recepção desse requerimento. Penso que está terminada esta audição. Naturalmente, e mais uma vez, agradecer ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado a presença nesta audição da Comissão. Dizer-lhes, creio eu, que posso falar em nome de todos, pelo menos sem querer fazer daqui nenhuma ousadia em termos de interpretações que possam existir, e usando a expressão do Sr. Ministro, penso que não nos divorciamos do tema e mantivemos aqui casados com a temática que nos trouxe a esta discussão e por isso assim continuaremos. Sobre a reunião, e mesmo para terminar, informar que a próxima reunião, tal qual como é agendamento habitual, far-se-á na próxima terça-feira, 3 de dezembro, às 16h30. Muito obrigado a todos e um bom almoço.